Fácil! Sejam muito bem-vindas a mais um box aqui da Ateliê Arte Coisas. Box 7, aula 1. Então, claro, teve nossa aula de aquecimento, né? Nosso esquenta, que foi preparando as peças. E hoje, finalmente, a gente conseguiu pra gente fazer nossa primeira aulinha ao vivo aqui com um pouquinho de atraso. Me perdoem pelo atraso. Hoje teve aula de manhã e à tarde e teve comemoração do meu aniversário. Então, a gente se embananou um pouquinho aqui nos minutinhos. Boa tarde, boa tarde. Então, mas já vamos começar. Vou pedir pro Gui colocar na câmera 2 e a gente já vai para a preparação da nossa primeira peça. Oi, Sil! Oi, Maria Machado, tudo bem? Boa tarde. Já tô vendo. Tomara que meus comentários estejam visíveis hoje. Tá aqui sim, Maiana. Seja bem-vinda, viu? Oi, Eunice. Oi, Rô. Tudo bem? Então, vamos lá. Oi, Ni! A Sil também tá aqui com a gente. Vamos lá. A gente já tinha preparado a nossa bandeja, né, com betume. Aqui já tinha lixado, inclusive. Perfeito, já tinha lixado. E aí a gente vai começar então a fazer a preparação da técnica de pintura. Certo? Então, vamos lá. O que a gente vai começar a fazer? A gente vai precisar de um pedacinho de vela comum, dessas que a gente tem pra acender quando acaba a força, inclusive. Né? O ideal é só que ela seja branca, tá, gente? Porque às vezes, dependendo da vela, ela tem uma pigmentação escura. Então, pode ser aquelas velinhas pequenas, ou pode ser essa, na verdade, a parafina em si, tá bom? A gente vai precisar. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar a vela nessa bordinha aqui, ó. Nessa borda. Vamos passar nessa borda da nossa bandeja. Pra quem não acompanhou, a gente passou o betume, tá? Hoje é o envelhecedor, na cor tabaco, pra quem não acompanhou lá no comecinho, tá bom? Na nossa live esquenta. Vamos passar aqui. E aí, oi Grazi, oi Pânia, boa tarde. Vamos passar aqui, certo? Bem passadinho. E aí eu vou passar a vela em algumas partes, eu não vou passar inteiro, tá? Eu vou passar em algumas partes. Sempre deitadinha eu vou dar uma esfregada. Por quê? Eu vou passar uma camada de branco e eu vou lixar e eu quero que saia realmente só em algumas partezinhas, tá bom? Então, ó, não tem segredo, eu vou manter ela sempre deitada. Faço mais força, ó, e depois eu vou abrindo, deixando a mão mais leve, ó. Dou uma esfregada, ó. Então, eu vou fazer irregular mesmo essa página, tá bom? Oi, Marcinha! Só pra fazer um desgastado em alguns cantinhos. Então, ó. Dou uma esfregada e abro. Então, vela comum mesmo, tá? Ó. Meio que eu passo em tudo. Por que eu faço? Eu gosto dessa técnica. Oi, Edi, já chegou? Ah, não, a Edi Ferretti não. A Edi Ferretti, seja bem-vinda. É que tem outra Edilene que tava aqui na aula à tarde, eu fiz, meu Deus, já chegou? Mas já chegou, tô vendo aqui você falando que chegou também.
Por que eu não gosto de fazer inteiro? Porque os cantinhos eu acho que nunca fica perfeito. Então, por isso que eu vou fazer dessa maneira, tá? Vocês vão ver como vai ficar. E aqui, a gente também vai fazer a mesma coisa. Vai passar mais em algumas partes. E em outras não. Mas em algumas partezinhas, só na lateral, tá bem? Aqui embaixo eu vou deixar no envelhecedor. Então, eu não vou usar a pátina ali embaixo. Vou só fazer aqui. Oi, Fabi. Tô vendo a Shirley também aqui. Então, ó lá. Passei, né, em todos os lados aqui. Da maneira que eu falei, né? Não passei perfeito. Passei em algumas partezinhas, justamente porque eu quero esse efeito. Tá? Quero esse desgaste em algumas partes. Aí, o que eu vou fazer? Dentro da caixinha de vocês receberam um saquinho como esse. E a gente vai usar as folhas, né? Vocês receberam aí tanto flores como folhas. E as folhas, algumas receberam no tom de verde e algumas receberam nesse tom mais avermelhado, tá? Não tem importância, por quê? A gente vai usar como textura essas folhas, vocês vão entender a técnica que a gente vai fazer. Então, nesse projeto a gente vai misturar um pouco de pintura, né? Que eu acho que também é legal a gente trazer mais técnicas, né? Sair um pouco só do revestimento. E a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer uma montagem aqui. Deixa eu levantar um pouco essa câmera para vocês terem essa visão aqui. E a gente vai colar essas folhinhas aqui, tá? A gente vai colar essas folhinhas de maneira aleatória. A minha dica é que vocês separem os modelinhos, porque assim, a gente tem 12 folhas, né, e 4 lados, então a gente vai colocar aí 3 folhas em cada lado, correto? Então, a gente pode, ó, botar uma assim, uma de cada, né, eu digo, uma de cada. Posso dividir no meio e colar, tipo, né, colar uma parte aqui, uma mais pra cá, meio. A gente vai fazendo aí um composê, tá certo? Oi, Tati! E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar no meio, então, algumas. Aleatório, tá, gente? Ó, sem regra. Cortei só pra já eu fazer isso aqui, ó. Pra já cortar, pra fazer essa estampa aqui. Tá bem, ó? Por exemplo. Essa disposição. Tá ok? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Então, eu vou pegar minha cola branca mesmo, da Gliart, que a gente tá acostumado a usar, da Acrylex, True Colors. A marca de cola branca que vocês tiverem aí. Vou colocar aqui no meu pratinho. Vou pegar outro pratinho para eu ir apoiando as folhas. Então, por que a cor não é importante nesse momento? Porque a gente vai pintar, tá bom? A gente vai pintar essa... Oi, Catinha, conseguiu chegar também. A Kátia também tava aqui, gente. É uma overdose de Gabi. É praticamente 5 horas ouvindo a minha voz. Então, eu vou passar a cola, ó. Passei a cola. E vou vir aqui e vou aplicar. Vou pegar a minha dobradeira.
Faço minha dobradeirinha aqui. Então, ó, não tem muita regra. É só legal antes de sair colando fazer uma disposição mais ou menos do que vocês vão querer fazer, tá? Pra não ficar muito uma pra cá, uma mais pra lá, tudo mais. Então, ó, vamos lá. Fazer isso nos 4 ladinhos. Tem alguém que vai fazer junto comigo? Ou não? Vocês vão assistir e fazer depois? Pus uma virada pra cá, vou pôr uma virada pra lá. E essas daqui, eu já vou passar a lixinha, ó, pra ver se ficou algum grudinho. Então, ó. Então, pintei, lixei, passei uma... Tá fazendo também, tá bom, Eunice? Vamos com calma, vamos na manha, vai dar tudo certo. Então, pintei, lixei, passamos, né, em algumas partes a vela. E vamos colar. Pra depois a gente vir e pintar tudo de branquinho. Oh, meu Deus, ela descolou, Maria Machado. A gente monta a caixa com tanto amor e carinho. E as importadoras levam, meu Deus, de qualquer jeito pra casa das pessoas, né? Ó, aí eu vou manter mais ou menos a mesma sequência. Né? Porque eu acho que vai ficar... No fim vai ficar combinandinho. Pra não ficar sempre batendo aqui, né? As mesmas folhinhas. Então, vou colar primeiro as maiores. Essa aqui eu vou colocar pra baixo agora. E essa pra cima. Oh, meu Deus. Porque ela é fácil de montar, né? Não é tão... Que bom que não machucou, né? Que às vezes o problema é quando machuca, né? Quebra. Ai, desculpa, Edilene, eu ri porque... Deve ter... Então, várias descolaram, gente. É bom a gente ter esse retorno pra saber se é o transporte ou se realmente tá com pouca cola, será? Vão me falando aqui pra gente, porque daí de repente também é uma questão de alinhar com a produção. Me falem aqui se mais alguma descolou. Desmontada. Então, na verdade, eu acho que todas desmontaram, porque na verdade, tecnicamente, quando eu montei os box, todas estavam montadas. Todas estavam montadinhas perfeitas.
Acho que vocês devem ter, né? Assim, até visto que talvez estava com um pouquinho de cola. Mas é bom que vocês me deem esse retorno, porque a gente pode dar um toque para a produção. E a da Lígia também foi pouca cola, Maria Machado, certo? Eu posso alinhar assim com o pessoal, porque assim, a montagem ela é feita ela é terceirizada, feita a maioria pelas pessoas que fazem a colagem de miniaturas. E de fato é muito comum usar pouca cola por conta, né, da miniatura. A miniatura que eu digo é tipo a cadeirinha que vocês receberam, mas eles fazem muitas peças, né, muitos outros modelos, não é só cadeirinha. Então, talvez para as peças em MDF, né, que são mais estruturadas, é legal a gente dar um toque para passar um pouquinho mais de cola, então, talvez, né? Porque às vezes não funciona na mesma porção. Olha aqui também, ó, toda veio descolada. A da Maiana também descolou um pouquinho. Me perdoem, tá? Pelo transtorno da bandejinha. Mas é bom que eu já aviso pro pessoal. Vou, com certeza. Obrigada por lembrar disso. Tá com o adaptador? Tá. Obrigada. É lindo que senão não adianta. Senão é melhor pegar meu... Não, mas não é nessa tomada que eu ligo, é na outra. Porque eu preciso da bateria. Obrigada. Olha lá, mais um anjinho. Quase matei aqui a folhinha. Cortar mais as duas folhinhas aqui. Uma. Vou colocar outra aqui, assim, perto da alça, para dar uma diferenciada.
coladinha. E aí, o último lado. Ô, Kátia, eu não sei se você viu, se você pegou a parte que eu dei uma sujada, assim, ó, peguei a vela e dei uma passada em alguns cantos, tanto por dentro quanto por fora. Cantos aleatórios, assim, tá? Antes de colar as folhinhas. Por quê? Porque eu não quero, eu vou pintar de branco, né? Minha sugestão é branco, mineral, cores clarinhas, justamente para combinar com o papel que a gente vai usar e para dar uma clareada na bandeja. Então, eu não quero que aqui desgaste, então eu não passei vela em cima das folhas. Eu vou depois só dar uma forçadinha assim, aqui nos cantinhos onde eu passei a vela, tá? Então, tipo, se você for fazer agora, foi isso que eu fiz. Eu só dei uma sujada de vela antes de colar as folhinhas. É até por isso que, né, que eu falei lá no começo que não importa a cor que foi a sua folhinha. Se foi verde ou se foi essa cor que tá a minha, né, que é meio laranja. Deixa eu ver aqui. Vou lá assim. Não é, Mi? Tá um silêncio aqui. E tá um silêncio lá aqui nas mensagens também. Bom, aqui tá um silêncio porque de sábado, né? Não sei se vocês já repararam. Que são as nossas aulas mais silenciosas. Porque o pessoal que trabalha na produção, só trabalha até na produção aqui na expedição, né? No site só trabalha até as 14. Mas ainda assim, funciona a produção. Mas hoje, como hoje está com menos funcionário, estão todos lá na loja física. Então, nem as máquinas estão ligadas. Então, aquele barulhinho que fica, às vezes, de fundo musical, que é da máquina laser, hoje está desligado. Então, é por isso que tá um silêncio estranho. Pronto. Daí, agora que a gente já preparou tudo bem coladinho aqui, passamos as velas, já em tudo. Já passamos as velas em tudo. Para quem não tá entendendo, por que estamos ao vivo lá no antigo Box 1, tem algumas meninas que talvez não estejam, né, em todos. Então, a gente resolveu usar a mesma plataforma, né? Eu comentei isso lá no nosso grupinho. Também não sei se todo mundo tá lá no grupinho. Porque o Instagram, ele não permite, ele tem uma quantidade máxima de contas. E eu já excedi as minhas. Então, a gente voltou lá pro Box 1
por uma questão que já está tudo organizado lá, né? Desde o primeiro box, obviamente. Então já tem tudo certinho alinhado. Então é por isso que a gente está ao vivo no box 1, mas com produtos do box 7, tá certo? Então, para quem tava em dúvida, é isso que aconteceu. Então, olha só. Preparado, né, o nosso fundo aqui. Agora a gente vai passar o branco, tá? Eu penso, gente, em aplicar internamente uma camada, porque internamente eu só quero neutralizar com o papel que eu vou aplicar aqui, né? Na verdade, assim, ó, a alça aqui, né? Eu vou aplicar esse papel de fundo, que eu tô apaixonada por ele. Achei ele muito delicado, depois a gente vai cortar. Então, eu quero neutralizar. Eu creio que uma camada, no máximo duas, vai ser suficiente para esse acabamento que eu quero, tá? Por fora, que eu vou pintar até cobrir a cor das folhas, porque, como eu falei, eu só quero o relevo, né? É como se a gente tivesse aplicado aqui uma textura, um stencil, sabe? Então, vocês vão ver que depois, quando a gente fizer a pátina seca, vai dar essa diferenciada. E aí, volto a dizer, qual cor que eu vou usar? Eu vou usar o branco, porque eu acho que o branco é uma cor mais neutra, que todo mundo tem aí, mas quem não tiver ainda assim o branco, você pode usar o mineral, o geada, tons bem clarinho para ter esse contraste, tá bom? Então, eu vou usar o branco, é PVA, mas poderia ser acrílica também, tá? Não tem nenhuma restrição de qual cor, de qual tipo de tinta ser, tá bom? Vou pegar um pincel, que eu vou passar aqui o cantinho com o pincel. E o meio com o rolinho. Vamos lá. Bom, na verdade, eu vou vir exatamente fazendo o mesmo processo que eu fiz o betume. A única diferença é que eu vou... Deixa eu pegar esse rolinho menor, gente. Tô achando que esse maior vai ser muito estrondoso. É que eu vou aplicar assim... Bom, não diferença porque o betume também eu apliquei ali uma camada bem bonita. Que a gente tem que aplicar a camada bem bonita, porque são menos camadas, né? Enfim, mas a gente sempre aplica, né? Uma camada bonita. Ó lá. Ai, que tinta cheirosa essa. Já tentando tirar a marquinha ali do pincel. Pra lembrar um pouco, assim, o provençal, vamos dizer. Certo? Ó lá. Quem gosta de provençal? Passei, Tati, mas eu não passei inteiro, né? Vocês entenderam, ó. Eu fiz umas sujeirinhas de vela, porque eu não quero ela inteira na vela, tá? Eu não quero ela inteira na vela. Então, eu passei numas pontinhas, assim, aleatórias, tá bom? Só pra... Não sei se vocês já viram, o efeito que fica. É pra dar um rústico, mas não tão grosseirão, assim, só pra fazer um detalhe. E pro papel também dar uma harmonizada, né, com a minha peça.
Aqui também nessa bordinha aqui eu vou passar também, tá? Marrom mesmo eu só vou deixar embaixo. Segundo da bandeja do dia, então, Kátia, você já tá fazendo? Bem bonitinho. Verdade, Kátia. E ainda pintando de branco. Mas essa aqui não vai ser tantas camadas não, tá? Maria Sandrinha também tá aí. Percebe que eu vou tirando as marquinhas pra ficar uma pintura bem uniforme. Embora onde tem a vela, vocês vão ver que não vai pegar muito bem. Mas é isso aí mesmo, tá? É desse jeitinho mesmo, tá bom? Não, realmente é diferente onde tem a vela. Meu pincel que quase não tem pelo. A gente tem uns pincéizinhos de estimação, né? Não só pincéis, ferramentas de estimação. Meu pai quer morrer quando eu faço live com pincel sem pelo, estilete que não corta. Fala,
Pelo amor de Deus, Gabriela. Ó, se aqui alguma pontinha forçar, aí você, pra descolar, só retocar, tá? Essas da pontinha aqui, ó, eu tô sentindo que elas estão com a pontinha pra fora. Então, vamos lá. Pronto. Daí agora a gente vai vir e vai pintar por fora. Pintar por fora. Deixa eu ver se eu consigo. Assim. Olha que legal que já fica. Quem tá fazendo, acho que não sei se no vídeo dá pra ver muito bem, mas ó, parece que a gente aplicou, né, um relevinho já nessas folhinhas. Eu fiz essa mesma técnica aqui com a coleção Doce Maria dos meninos, né, do Antônio e do Vini. E eu fiz com borboleta, em formato de borboleta. Pra quem não gosta da textura, né, dependendo assim, se você tiver um furador, tiver faquinha, né, aquelas que a gente consegue cortar da máquina de corte e relevo, você consegue fazer, né, a sua própria estamparia. Eu gosto bastante do efeito que dá. Eu gosto dessa ideia do papel, porque ele fica bem uniforme. Às vezes, quando a gente faz com a textura, né, não fica tão uniforme, ela acaba ficando marcadinha. Então, eu gosto dessa ideia por conta disso. Vou passar mais uma camada depois que eu secar. Se com duas ficar legal, daí tudo bem. Mas quando se trata do claro, né, ainda mais com o fundo no betume, eu acho que 3 vão ficar melhor. Então, vou secar. Vou usar aqui o soprador. Mesmo que aparentemente pareça estar seco, é sempre bom a gente secar no secador de uma camada para outra, tá? Se for usar o secador no vento quente, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque para não derreter a vela. Chalk eu acredito que com menos camadas, né? Acho que uma camada só, porque senão depois a gente não consegue lixar a vela dela.
Mais uma camadinha agora. Vamos lá. Nossa, o soprador é quente, né, minha gente? Misericórdia. Na hora que a gente passa, fica bem branquinha. Mas aí depois a gente vê que ela dá uma escurecida, né? Mas com certeza eu vou passar a terceira. Oi, Kátia, tudo bem? E aí eu vou repassar aqui em cima também. Quando passar nesse beiralzinho aqui de cima, só se atentem a não fazer relevo pro lado de fora, nem pro lado de dentro, para não deixar excesso, tá? Por dentro eu vou manter realmente só uma camada, gente. Vou manter só uma mesmo. Quem se incomodar, quem achar que tá muito manchado, pode passar mais uma, tá bom?
tô apaixonada. Nem terminamos, eu já tô achando um charme. Bom, é isso mesmo. A última branquinha, tá bom? A última branquinha. Pra depois a gente já lixar. Colar nosso papel. Que hoje vai ser tranquilo colar o papel, né? Só um ladinho, não vai nem ter que lixar as bordinhas. Último. Prontíssimo. Agora vamos só secar pra gente lixar, certo? O silêncio continua. Pronto. Acho que foi tudo. Aí, vamos, enquanto dá uma esfriada aqui certinho, na nossa bandeja,
a gente vai tirar a medida do nosso papel, certo? Então, peraí, vamos lá. Deixa eu achar meu paninho aqui. Pra limpar minha mão. Então, vamos lá. Vai ter que refilar um pouquinho ainda esse papel. Reguinha reta. 30,3 a minha. 30,3. Deixa eu ver. Por 30,4. Então, eu vou cortar 30,4 por 30,4. Porque esse 1 milímetro, eu tenho certeza que ele vai me faltar na hora que eu precisar dele. Então, silêncio e lambança. Olha, Eunice, eu confesso que até eu me sujei aqui, ó. Lambança, né? Pintar de branco faz uma sujeira mesmo. Vamos lá, enquanto esfria aqui. Essa nossa folha, gente, uma foi aquela que a gente usou, que a gente tá usando pra recortar. Lição de casa chata que a prof deu. Eu sei, não me xingue. E agora a gente vai cortar a outra, então, pra colocar no fundo da bandejinha, tá? Então, ó, vamos colocar ela assim, né? Pra tirar lá a parte do código de barra. 30,4. Por 30,4. Primeiro a gente corta super feliz, o segundo super feliz, depois já estamos xingando a prof. Mas pensa lá na frente que vai ficar lindo. Ó lá, vamos dar uma cortadinha. Ó. Certinho. Né? Vamos passar a sacolinha pra encaixar. Vai ficar lindo. Então, agora vamos lixar. O que eu vou fazer? Pra não ficar em atrito com a base de corte e tal, eu vou apoiar minha bandeja aqui no meu paninho e vou dar uma lixada. Principalmente aonde eu sei que ali é onde deu pra ver a diferença da vela, tá? Então, ó, eu vou dar aquela lixadinha, ó. Principalmente aonde eu passei a vela. Essa hora, gente, é importante também, tudo bem que né, vocês já falaram que reforçaram a cola ou colaram 100% de novo. Mas é importante eu não forçar também muito, né, pra eu não descolar. Então, lixa com ela apoiada, tá? Outra coisa, cuidado com lixas muito grossas, porque as lixas muito grossas podem machucar a madeira. A ideia é fazer, ó, esse desgaste aqui, né, ó. Tá vendo? Esse desgastezinho aqui, não é muito mais do que isso. Então... Às vezes pega a lixa mais grossa. Ô, Lige, essa aqui, ó, essa é aquela de espuminha, mas ela é a 150. Mas eu faço, às vezes, com a branca, com aquela portuguesa, com a 320, principalmente se elas estiverem nova, tá? Agora, com a lixa de papel, tem que tomar cuidado com aquela lixa de papel grossona, né? Porque aquela é mais abrasiva. Então, assim, eu sugiro assim, vai devagarzinho.
Viu que não tá saindo nada, né? Pega uma mais grossinha. Poxa, estou deixando as pessoas do Insta chacoalharem junto comigo. Eu gosto de deixar bem nos cantinhos e bem na beirinha, assim, dessa parte aqui, de cima. Pra dar aquela desgraçada. Tô chacoalhando muito aqui. É que o tripé tá encostado na mesa. Pronto. Ó, por dentro, tá vendo? Sai bem mais aonde eu passei a vela. E ok, era isso mesmo, tá? A ideia, ó, do desgastezinho ali, bem mais aonde a gente passou a vela. Peraí, o pessoal do Insta, que eu vou tentar desencostar da mesa, né? Pra vocês não ficarem com labirintite até o final da aula. Pronto. Aí agora a gente vai aqui, ó. Na bordinha. Lembra que na bordinha a gente passou 3? Justamente, que era pra ficar mais difícil de sair, ó. Ó a bordinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Essa parte, tá vendo? Mas é isso mesmo. Tem alguém que não gosta de pátina? Tá aqui comigo online e não gosta? E agora aqui, a gente sabe que, né, ó, vai ficar, ó. Onde tinha um pouquinho da vela. Que eu consigo ver, a gente vai dar uma forçadinha pra tirar. Cantinhos. Por quê? Porque aqui a gente ainda vai fazer a pátina, falsa pátina. Pátina seca. Então, ó, tirei alguns grosminhos, ó. Alguns grosminhos onde tinha vela. A minha pergunta, né? Bom, mesmo que de repente alguém depois for assistir, é porque quem não gostar da pátina é só não passar vela. Eu também amo. Eunice, eu gosto também. É só não passar vela e, tipo, pintar até cobrir, tá, gente? Porque, de fato, a gente vai conseguir tirar só em alguns cantinhos. E de alguns a gente nem vai conseguir.
tudo bem, que o importante era mais a borda e a parte interna. Ai, porque essa peça é alta, né, Vaiana? Peraí. Assim, vamos lá. Dei uma arrumadinha lá na câmera. Aqui achamos uma velhinha. Gostei da página da bandeja dele. Fica bonito, né, Vânia? Sabe o que o pessoal também faz muito assim dessa maneira? Não sei se vocês conhecem. Tem um craquelê da Acrylex, que ele chama verniz craquelê. É um craquelê que a gente faz só com verniz entre duas tintas, ou craquelê ou acrílica ou PVA, né? Esse verniz. E aí, o que o pessoal faz? Passa também esse verniz craquelê em algumas partes só. E craquela só algumas partes. Então, ele dá esse efeito rústico, mas não fica, tipo, grosseirão, né? Ó, depois que eu tirei tudo que eu quis, eu vou vir com a lixa, tá? Mas assim, ó, fazendo um carinho, tá, gente? Pode parecer no vídeo que eu tô passando com força, mas não tô. Que é só pra tirar a diferença de nível, assim, de onde eu lixei e aonde eu não lixei, tá? Então, ó, fiz isso. Pra mim já tá do meu gosto, tá? Eu só vou agora passar essa aqui, ó, nesse fundo, que é onde o rolinho acaba pegando. Não faz uma margem aqui, o rolinho? Aí eu venho com essa lixinha aqui, ó. E vou passando pra tirar esse branco, tá? Pra ficar bem marronzinho o meu fundo. Então, ó. Então, ele corrige, tá bom? E aí depois a gente vai agora fazer a pátina seca. Imagina, Ligi. Eu gosto de usar ele também nesse... Pra falar a verdade, sabe que esse verniz, ele é o ó, né? Ele já craquela irregular. Então, se é pra fazer irregular, já é melhor fazer desse jeito, né? Pronto. Já tirei agora o excesso que foi a mais. E agora eu vou fazer a pátina seca. Então, ó, vou tirar meu pozinho aqui. Gente, olha, meu Deus, que sujeira. Melequeira aqui também, viu, Eunice? Não pense que é só aí na sua residência, não. Que o branquinho também faz um pó. Gente, eu tô apaixonada. Olha que lindinho o relevo.
gostei muito. Fiz aqui. Ó lá. Fiz. Vou ter que pintar minha bancada depois disso. E aí, a gente vai, então, fazer a pátina seca. Como faremos pátina seca? Pincel de cerdas dura, tá? Tipo esse daqui, é cabo amarelo. Esse aqui é o 22. Tem o pincel de pátina, tá? Quem tiver também pode fazer com o pincel de pátina. A gente vai colocar uma gota. E prender a respiração pra fazer. Porque é tipo um suspiro de tinta. Vou colocar uma gotinha aqui. Ainda bem que é uma gota, né? Porque, como vocês podem ver, eu não teria mais se fosse. Ó. Uma gotinha. Aí eu venho e pego um papel. Pega um papel e vai tirando o excesso. Porque pra fazer essa página, gente, de fato é bem pouquinho. Porque senão, vira uma tragédia, tá? Vira uma tragédia. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. É nada, gente. Quando eu digo nada, é nada. Vocês conseguem ver na câmera? A sujeirinha que pega nas pontinhas. E sempre assim, ó, é como se eu estivesse sempre limpando o meu pincel na minha peça. Eu não começo a minha pincelada no meio e nem termino ela no meio. Essa parte aqui... Mas assim, a parte boa é o seguinte, não ficou bom, mete branco em tudo de novo, tá? Nada é assim, totalmente... que a gente não consiga arrumar. Então, é só pra fazer o contorno das minhas folhas, ó. Porque o pincel, ele vai, tipo, varrendo a tinta e ele vai pegando aonde? Onde tá mais alto. Então, eu vou ter o meu desgastado mais grosseiro da vela. E vou ter depois o contorno com a pátina seca. Ó lá. E assim é como eu gosto de deixar. Eu acho que aqui na câmera do Insta, ela não tá abrindo tanto o brilho. Mas tá dando pra ver, né? Aqui, ó. Então, eu gosto bem suave, gente. Bem suavezinho. E é assim que eu vou fazer nos outros lados. Então, gotinha. Quem quiser fazer com tinta também, tá? Também pode. Eu tô usando o betume porque eu sei que, né, o betume... Aí, tecnicamente, todo mundo usou pra passar no fundo. Então, ó. Vamos passando. Oi, Fátima. Olha só a bandeja marrom que tá branca já. De tanto que você chorou. Mais uma gotinha. Bem sutil. Ó, suja, suja, suja bem no pratinho, ó. Vai sim, o Mara também tá aqui com a gente.
Suja bem e tira bem o excesso. Então, na verdade, o pincel ele vai pra peça quando já tá quase seco. Quando você pensa... Não tem mais tinta aqui. E aí que é o medo, hein? Não vai pensando, não tem mais tinta. E carrega. E agora, o último ladinho aqui. Tanto na horizontal quanto na vertical, tá? São pinceladinhas cruzadas que a gente faz mesmo. Então, ó, em geral, gostei bastante de todos os lados, ficou uniforme. Acho que eu vou passar um pouco a lixinha aqui também, ó, nessa parte do puxador. E aí, agora a gente vai, então, para a parte final, que é aplicar o nosso papel, já cortadinho. Bandeja rapidinho de fazer, né, gente? Vocês viram? Já preparadinha. Então, ó, lembra só de olhar bem aqui, tá? Pra não ficar deitado. A gente vai aplicar, então, o cantinho com o pincel e o meio com o rolinho. Deixa eu só lavar aqui, que eu fiz a página com o meu pincel de cola. Vamos lá. Olha, 1 minuto sem mexer na cola já fica com bolinha, já faz bolinha. Essa cola se entrega. Vamos lá. Aí, cuidando pra não pegar, né, excesso nas laterais, que já estão pintadinhas. E aí, lembrar do fundo, a gente passar com o rolinho, né? Sempre lembrando que o rolinho é importante para deixar a cola uniforme, para não ficar com falta de cola e nem excesso de cola, porque o excesso de cola, ele também faz bolhas. E eu diria até que o excesso é pior, né? Porque a gente não consegue tirar depois, fica aquele grusmo em relevo. Então, é importante passar com o rolinho sempre
pra ficar bem uniforme. Para as meninas novas, ó, uma quantidade que eu consiga movimentar o meu papel dentro da bandeja, tá? Antes de encaixar o papel, já deixa separadinho aí do lado de vocês, espátula e dobradeira, né? Espátula e dobradeira. Oi, Lica, conseguiu chegar também. Então, ó, passa bem gostosinha a cola, bem passadinha. Novamente, vamos atentar aqui a nossa lateral. E ó lá. Ah, eu tenho medo de botar o papel. Não tenha, gente. Por que não tenho medo? Porque o medo faz você perder o tempo da cola. Ó. E aí, a gente vem com a espátula, ó, aqui. Do meio pra fora, ó. Viu que ali deu uma desandadinha? Mas vem com a espátula, ó. Porque com a quantidade certa de cola, o papel anda. Ó, vai indo do meio pra fora, mesmo nesse calor. E aí, eu vou com a maior no meio. Qual medida cortou o papel, Gabi? Eu cortei 30,4 por 30,4. Mas, Maiana, sempre que a gente faz o decor, eu falo pra vocês medirem, porque às vezes dá diferença de uma peça pra outra, tá? Então, é sempre legal você dar aí uma confirmada, porque às vezes a sua bandeja tá tipo 30,3. Ou tá 30,5 mesmo, então é bom dar uma conferidinha, tá? E aí, com essa, ó, eu vou lá no cantinho. Passei, vi que não levantou nada aqui. Aí eu vou, ó. Eu achei que ela ficou chique também. Aqui parece que tá coisado, mas não é uma mancha. Vocês vão ver que tem no papel, viu, gente? Não é defeito, não. Então, ó. Passou cola. Lembra de já não fica com medo. Porque o medo faz o quê? A cola secar e aí quando precisa movimentar, aí não vai. Tá bom? Todos os cantinhos colados. Tirei todas as bolinhas. Eu gosto de passar bem nesse cantinho. Tem uma fissurinha. Ó. E a nossa lateral. Lindíssima. Com as folhinhas em alto relevo. Então, uma técnica nova aí que eu quis trazer pra vocês. Essa mesmo, Lica, só que eu fiz um provençal diferente. Eu usei a vela, depois você vai ver no comecinho da aula. E fiz uma pátina seca pra fazer o relevinho. Lembra que nem há pouco estava fazendo com a borboleta naquele gaveteiro aqui na aula? Então foi a mesma ideia que, coincidentemente, eu tinha feito naquela live do gaveteiro da Doce Maria. Eu até comentei com as meninas aqui no começo da live. E aí, gente, depois, pra finalizar essa bandeja, é só passar o verniz. Só passar o vernizinho aqui. Como acabamento.
né? Quem quiser deixar mais fosca, pode passar o verniz fosco, tá? Certo? Vou passar uma camada de verniz aqui. E aí, depois eu termino de envernizar por fora. Depois, passar uma para as meninas verem como é que a gente passa, embora não tenha muito segredo, mas só para ficar aqui registradinho, porque aí quando secar vocês já vão ver a diferença do papel com verniz. Então, vamos lá. Pincel macio nos cantinhos. Vou mostrar o verniz acrílico, que é o que a gente usa aqui sempre. E aí o verniz eu prefiro passar com um rolinho maior, pra não ficar manchado, né? Pra ficar mais... Fica bem delicado esse relevo, né, Lica? Então, vamos lá. Verniz acrílico brilhante, certo? Gosto sempre de lembrar que esse frasco vocês encontram em 100 ml, 250 ml e como esse, 500 ml, seu tamanho família. Então, aqui também não vai ter segredo. A gente vai... Deixa eu botar isso na água. Está quente, né? Nossa Senhora. Ó. Faço os cantinhos normal, que nem eu fiz, que nem na hora de pintar. Faço os cantinhos, desço aqui uma bordinha, ó. Sem deixar excesso. E aí já venho com o rolinho. E já passo. Bem esticadinho, sem fazer relevo, né? Sem fazer espuma. Gostou, Egi? Que bom, que bom, que bom. Quero ver vocês fazendo aí, hein? Ao invés aqui do branco, gente, né, das cores que eu falei, mineral, próprio geada, né, que também é uma cor bem clarinha. Também o tom de verde, ficaria bonito, né, porque tem bastante tomzinho de verde clarinho em cima do marrom, também ficaria bonito. Dá pra pensar em outras combinações também. Aqui essa branca eu gosto dessa ideia, que eu acho que fica bem neutra, né? Pra quando a gente faz. Sempre quando a peça não tem dono, eu sempre penso que o clássico agrada mais pessoas, né? Tomar cuidado com essa minha unha vermelha. Quem tiver com esmalte vermelho, né? Esse papel branquinho aqui é um pedido. Ó, aqui onde eu achei uma ruguinha aqui. Primeiro as 4 laterais. E depois o meio. Essa parte do verniz, a gente precisa ter o mesmo cuidado com essa bordinha aqui, ó, com essa borda aqui, do que com a tinta, para não acumular verniz no escorrido por dentro e por fora, tá? Então, se atentem a esses detalhes, para que o acabamento fique bem bonito. Ó, fiz as laterais, aí eu venho com o rolinho passando aqui, ó.
Se nessa hora do verniz levantar alguma bolinha, também não se preocupem, que muito provavelmente ela vai assentar depois. É só na hora que umedece o papel que ele dá aquela forçada, tá? Ele dá uma levantadinha assim. Depois ele assenta. Então, vamos lá, uma camada de verniz já dá uma protegida, mas aí agora eu vou esperar secar para depois aplicar mais uma camada. Ah, Sil. Mas, ó, é importante a gente ter sempre os fundos muito bem preparados, tá? Então, não fique triste. Sim, Maiana, eu gosto desse aqui, ó, que é o acrílico brilhante mesmo. Deixa eu fechar ele pra mostrar o frasco. Mas, dessa mesma marca, né, da Acrylex, você vai encontrar o fosco, pra quem gosta de fosco. Eu não gosto do fosco, tá? Eu gosto de brilhante mesmo. Deixa eu fechar aqui, eu vou mostrar o frasco. E eu sempre passo 2 camadinhas. Então, depois dessa, vou secar e vou passar mais uma. Ó lá, verniz acrílico brilhante. Pessoal aqui do Insta. Tá certo? Feito isso, feito o vernizinho aí por dentro e por fora, está pronta a nossa bandejinha, né? Quem quiser depois colocar um vidro nela para proteger mais também é legal, né? As minhas de casa eu coloco um vidro mesmo, né? Porque o vidro líquido tá meio fora do orçamento. Então, eu coloco um vidrinho normal aí. Ou se não, também, né, gente? Pode deixar só caprichar na camada de verniz, que vai ficar perfeito. Certo? Então, live de hoje encerrada. Quarta-feira a gente tem novamente o nosso próximo encontro. Eu estou querendo fazer a nossa caixa redonda. Já vou deixar ela lixadinha. E depois na aulinha de sábado a gente vai fazer o nosso quadrinho. E por último o nosso álbum, né? Como sempre, pra gente ter tempo aí de recortar todos esses galinhos. Certo? Meninas, muito obrigada. Vou postar fotinho lá. Acho que eu vou conseguir terminar de invernizar ela ainda hoje, mas senão eu já posto foto dela lá pra vocês à tarde. No finalzinho da tarde, tá bom? Super beijo, beijo, beijo. Bom descanso pra vocês. Bom domingo. Muito obrigada pela presença. Oh, meu Deus. O que eu não te respondi, Eunice? Eu queria colocar no vidro líquido pra fazer um teste, mas não sei se faz verniz outros ou não. Ah, olha só. Eu falei do vidro líquido sem ver. Eunice, é o seguinte. Um vidro líquido pra essa bandeja, eu acho pouco. Tá? Dá, até dá. Ele dá, mas ele dá assim no limite do limite do limite, né? Mas todo o processo de vidro líquido, ele precisa estar extremamente envernizado. Por quê? O vidro líquido, ele entra em contato com algumas cores, se eu não me engano, o vermelho, eu tenho certeza, tá? Mas muitas cores que tem a variação do vermelho e ele pigmenta, ele mancha, dá aquele aspecto de borrado. Então, tem que estar assim, se a sua opção for colocar o vidro líquido, tem que passar umas 4 camadas desse verniz acrílico, muitas assim, eu passo umas 4, de verdade, e eu nunca aplico no mesmo dia. Então, suponhamos, vamos aplicar o vidro líquido nessa bandeja. Passei hoje as 4 camadas, eu vou aplicar o vidro líquido amanhã, tá? Por quê? Para a cura total do produto, tá ok, né? No caso do verniz, porque às vezes a gente seca e ele tá superficial, ele não tá totalmente seco. Então, deixa eu até virar aqui a câmera. Então, é importante a gente já tá com esse vernizinho ok, beleza? Então, passa bem o verniz, se for o caso de colocar as camadas, passa bem o verniz e deixa pra colocar no outro dia. Mas, como eu falei, né, eu sempre aconselho, dá uma olhadinha até no frasco, o que ele fala de área, né? Porque essa bandeja, ela tem 30 por 30. Então, ele sempre fala a área quadrada que comporta. Eu sei que o 30 por 30, assim, é o limite de um frasco, tá bom? Mas se não, né? Se você já tiver o produto, ok. Se não, eu acho que ultimamente tá compensando mais colocar um vidro mesmo normalzinho, tá certo? Super beijo e até quarta-feira.
Qualquer coisa você me pergunta lá no grupo, se ficou alguma duvidazinha. Beijo! Estou salvando. Deixa eu salvar aqui. Estou salvando, estou salvando, estou salvando.